Boa noite, paz seja convosco. Nesta noite convido a você, meu irmão, minha irmã, a meditarmos na palavra de Deus. O que Deus tem para falar conosco essa noite? Quero convidar você a fechar os seus olhos neste momento. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós reunimos aqui na terra, unimos a nossa fé aqui na terra, assim como diz a Tua palavra, acerca de tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e clamamos a Ti, ó Senhor, em um só corpo, em uma só voz, em um só Espírito, para que o Senhor possa vir de encontro em nossas vidas, nos ajudar, nos direcionar, Senhor, aquele que está comandando a nossa nação, pois a Tua palavra diz, ó Deus, que nós devemos orar pelas nossas autoridades. Neste momento, Senhor, pedimos em especial que o Senhor fale conosco através da Tua palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar você a abrir no livro de João, Evangelho de João, capítulo 13, que diz assim: Faltava somente um dia para a festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Ele sempre havia amado os seus que estavam neste mundo e os amou até o fim. Jesus e os seus discípulos estavam jantando. O diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus. Pois bem, João capítulo 13, do versículo 1, vamos meditar, depois nós vamos evoluir mais um pouco neste capítulo e no próximo capítulo. O desfecho dessa história, ela acontece antes da Páscoa, e tudo que foi dito, aquilo que foi discutido aqui foi através de um jantar. Jesus então está ali jantando com seus discípulos, como de costume, reuniu e abordou vários assuntos. Nesse jantar, aconteceu assuntos de morte, traição, amor, negação, enfim, foi aquele desfecho, né? Lembra às vezes um pouco quando alguma pessoa nos chama para almoçar, jantar, fazer um lanche na casa dela. Às vezes a gente vai com alguma coisa esperando e de repente no desenrolar da conversa sai assuntos de diversas coisas, enfim, mais ou menos assim, né? Então começa no seguinte sentido: Jesus ali estava preparando o seu povo para a sua morte. A primeira pauta aqui desse assunto, nesse jantar, foi a morte de Jesus. Falando, eu amei todos vocês, agora eu estou indo para um lugar que daqui a pouco vocês irão também. Agora não, por enquanto não, mas vocês vão também. E no desfecho dessa conversa, ele levanta, passa a mão ali numa bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Pedro aqui, depois de Jesus, Jesus é o protagonista, Pedro é aquele que mais participa dessa conversa nesse jantar aqui. Pedro então fala, não, o Senhor não vai lavar meu pé não. Quem é o Senhor? O Senhor Jesus. E eu já disse para ti, mestre, que o Senhor é Cristo, Filho de Deus, o Senhor não vai lavar meu pé. Então Jesus repreende e fala, Pedro, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Então Pedro fala, então não, aí mudou de assunto, né? Eu quero estar junto contigo. Então não lava só o pé não, lava a mão e lava a cabeça também. Então Jesus ensina ali um exemplo de humildade, como ele veio para servir, que aqueles que o seguem também estão aqui para servir. Eu e você fomos chamados para servir ao nosso próximo, para amar o nosso próximo. Jesus dá esse exemplo aqui. E ele fala do amor, e dá um novo mandamento. Não que ele esteja dizendo que os mandamentos anteriores foram revogados, são obsoletos, não. Dá um novo mandamento. Amar o seu próximo. Faça para o seu próximo aquilo que você quer que seja feito para você. Assim vocês verdadeiramente serão os meus discípulos. Não é tão simples assim amar o nosso próximo, mas somente dessa forma que podemos dizer que eu e você somos discípulos de Jesus.
Ao decorrer dessa conversa, surge o assunto. Jesus fala que no meio daqueles discípulos ali, no meio dos 12, um haveria de traí-lo. Mais uma vez Pedro, aquele que não queria que Jesus lavasse os pés, agora, e aí, eu quero saber quem que é esse camarada, quem vai ser ele? Então Pedro atina para João, o discípulo que estava próximo de Jesus, e pergunta para ele, pergunta para o mestre quem que vai traí-lo. Dá essa informação para a gente aí. Então Jesus fala que aquele que ele der um pedaço de pão há de traí-lo. Automaticamente então Judas recebe o pedaço de pão e sai. Os discípulos acham que ele ia cuidar de alguma oferta, pegar alguma parte ali para distribuir entre os pobres, enfim, ele quem cuidava da oferta. Todo mundo achou que ele ia fazer algo beneficente naquela época, mas não, ele já ia correr para trair Jesus. Após isso, então, Jesus ele fala algo no versículo 33, capítulo 13, João capítulo 13, versículo 33, que eu quero compartilhar com você. Diz assim: Meus filhos, não vou ficar muito tempo com vocês. Vocês vão me procurar, mas eu digo que agora, o que já disse aos líderes dos judeus, vocês não podem ir para onde eu vou. Jesus disse mais uma vez, vocês não podem ir para onde eu vou. Eu lhes dou este novo mandamento, amei uns aos outros. Assim como eu os amei, amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Simão Pedro perguntou a Jesus, Senhor, para onde é que o Senhor vai? Jesus respondeu, você não pode ir agora para onde eu vou. Um dia você poderá me seguir. Pedro tornou a perguntar, Senhor, por que eu não posso segui-lo agora? Eu estou pronto para morrer pelo Senhor. Está mesmo? Perguntou Jesus. Pois eu afirmo a você que isto é verdade. Antes que o galo cante 3 vezes, dirás que não me conhece. Pois bem, Jesus falou assim, eu vou para um lugar aonde vocês não vão. Pedro, mais uma vez, sempre atirado, sanguíneo, né? Pedro tem uma personalidade forte, de perguntar, questionar, se impõe, tropeça nas palavras, mas é um homem de Deus que está sempre querendo algo, buscando algo, questionando algo. Isso é importante também, muito importante. Cada um de nós tem a sua função na obra de Deus. Um é mais quieto, outro é mais atirado, enfim. Somos um corpo dentro dessa engenharia perfeita no qual Jesus é o cabeça. Isso é muito importante. Jesus fala, para onde eu vou, vocês por enquanto não podem ir. Isso deixou os discípulos muito indignados. Pedro falou, eu vou te seguir até a morte, eu não quero perder o Senhor. Aonde o Senhor vai? É a mesma coisa quando eu saio de casa. Eu saio de casa e não falo nada, minha filha, meu filho. Pai, aonde você vai? Eu quero ir com você, dependendo da resposta. Mas que hora você vai voltar? Eu quero ir com você. Traz isso, traz aquilo. Enfim, as pessoas que estão próximas, que é o caso dos discípulos ali com Jesus, conviveram desde o início, receberam aquele chamado, viram coisas maravilhosas, a voz, o cuidado de Jesus, ali sempre uma palavra de ânimo, sempre uma palavra consoladora. Naquele momento que eles perceberam, principalmente Pedro, dizendo, eu vou para o lugar onde vocês não podem ir mais, Pedro desesperou. Falou, poxa, eu quero ir, aonde o Senhor vai? Fala que onde o Senhor vai que eu quero ir, a gente não quer ficar sem o Senhor. Eu não quero ficar sem o Senhor. Olha que pergunta profunda, irmãos. Olha que algo tremendo. Será que isso está no nosso coração? Esse desejo também? Senhor, eu não quero ficar sem o Senhor. Não quero ficar sempre próximo. Meu coração quer arder pelo Senhor. Ou é só agora que nós estamos lembrando de Deus? Porque não se fala em outra coisa, a não ser o tal do coronavírus. Mas a pergunta que eu faço para você é o seguinte, preste bem atenção. Quando a minha fé e a sua fé é provada? Quando tudo vai bem? Ou quando estamos
numa visão, num contexto, passando por um problema de forma global como agora. É quando as coisas estão ruins que a nossa fé é testada. Quando está tudo bem, toma manso, todo mundo zen, como diz aí, todo mundo na paz, na sua cadeira do comodismo. Mas e quando as coisas estão ruins? Quando estamos aí no meio de uma pandemia, nunca se viu falar de Deus, buscar Deus, e as pessoas estão em casa mandando mensagem, orações, uns clamam, outros oram, outros leem a palavra, compartilham o versículo. Esses 15 dias tem sido assim algo que tem impressionado todo mundo. Correram para Deus porque estão desesperados. Correram para Deus, clamam a Deus agora, porque não vê outra solução. A solução é somente Jesus. Jesus é a solução. Então os discípulos naquele momento ali, eles desesperaram, principalmente Pedro. O importante é entender que o capítulo 13 ele faz um link com o capítulo 14. No capítulo 14, Jesus começa dizendo o seguinte, preste bem atenção. Não fiquem aflitos. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhe teria dito. E depois que eu for preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que, onde eu estiver, vocês estejam também. Para onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para o lugar aonde vou. Paramos por aqui. Depois você vai ver que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Depois você lê. Aproveita que você está em casa aí tranquilo, você lê o capítulo todo. Jesus disse o seguinte, eu vou para um lugar no capítulo 13. Vocês não podem ir. Vendo a aflição, a agonia dos discípulos, eles falaram assim, eu já falei para vocês que aonde eu estiver, vocês vão estar também. Preste bem atenção, irmãos. Jesus se manifestou para salvar a humanidade, para perdoar os nossos pecados. Jesus se manifestou para nos salvar. No capítulo 14 ele diz assim, eu vou para o Pai, e aonde eu estiver, vocês estarão também. O que ele quer dizer? Depois que eu e você, caso ele não volte, que morra agora, nesse exato momento, nós estaremos junto com ele. Aonde ele estiver, eu e você nós vamos estar. Foi para isso que ele se manifestou. A ideologia cristã verdadeira se resume no seguinte fato, preste bem atenção. Jesus se manifestou para salvar a todos aqueles que nele creem, salvar a humanidade. Basta crê-lo, confiar em seu coração, confessar com seus lábios, com a sua boca e crer que ele é o Filho de Deus, que morreu por mim e ressuscitou, que está à direita do Deus Pai. É ele quem ouve as minhas orações e intercede junto ao Pai. Jesus se manifestou para nos salvar. Simples assim. Aonde ele estiver, eu vou estar. Lá tem um lugar para mim guardado. Lá tem um lugar para você guardado. A pergunta é, se nós morrermos hoje, se nós, porventura, fomos acometidos desta praga, desta pandemia, e Deus assim quiser que nos leve, para onde você vai? Para o céu ou para o inferno? Como está a sua fé? Eu não estou falando isso para aterrorizar você, não. Eu quero que você reflita, porque Jesus se manifestou e disse que ia voltar, e disse que ia preparar um lugar para mim e para você. Se nós batemos no peito e falamos, nós não somos desse mundo,
Isso aqui é tudo passageiro. Nós somos do outro mundo. E agora? Está todo mundo desesperado, acuado, com medo, acovardado. Você está com medo de morrer? Porque você não tem certeza da sua salvação. Porque Jesus guardou um lugar para mim, guardou um lugar para você. Está na hora de você fazer uma reflexão sobre a sua fé. Que fé é essa? Que fé é essa? Quero convidar você para a gente abrir no livro de João, capítulo 3. É um capítulo muito conhecido. É o desfecho da conversa com Nicodemos, que é uma autoridade. Diz assim, ele é um fariseu, uma autoridade, um líder dos judeus. Eu quero que você medite lá no versículo 3, no capítulo 3, no versículo 14, que diz assim, preste bem atenção. Assim como Moisés no deserto se levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem que ser levantado, para que todos os que nele creem tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. A mensagem está resumida nestes dois versículos. Amém, irmãos? Amém? Moisés levantou a cobra. É necessário que o Filho de Deus seja levantado, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. A nossa vida não é aqui neste mundo, nós estamos aqui de passagem. Aqui é apenas um passeio que nós estamos fazendo. Estamos passeando aqui na terra. Nossa vida começa a partir do momento que nós morremos. Estou falando agora não numa morte espiritual daquilo que nós éramos no mundo e que nos tornamos nova criatura. Não é o início da conversa com Nicodemos, mas sim o final, onde Jesus fala que para ter vida, a vida eterna, nós temos que crer somente nele. A vida é nele. A morte, para nós aqui na terra, é o início de uma nova vida para com ele. Agora, se você está com medo de morrer, mediante tudo isso que está acontecendo, eu quero convidar você esta noite a refletir sobre sua fé. Como está a sua fé? Não se baseie em palavras de terceiros. Não fique apoiando em oração de irmão, de irmã, pastor, pastora, presbítero, enfim. Busque você, porque a salvação, ela não depende de um terceiro. A salvação, a fé, ela vem dentro de você. Deus quer falar com você, porque você é um ser único. Leia, se alimente desta palavra. Ore você, porque aí sim a fé vai brotar, essa convicção, ela tem que sair de dentro de você. Jesus fala que fluirão rios de água viva, é de dentro para fora. É de dentro para fora. Não se apoie em terceiros. Busque você. A salvação, ela é individual. A fé, ela é individual. É na medida que Deus tem para você. Quero convidar você a refletir esta noite, nessa mensagem. Como anda a sua fé? Se Jesus voltar agora, ou se nós somos tomados aqui agora, se morrermos nesse exato momento, como está a sua fé? Tem certeza da salvação? Porque Jesus falou, para onde eu vou preparar lugar para vocês. O lugar está preparado. Quer ir para lá ou não quer? Deus tem o seu tempo. A Bíblia diz que Deus tem tempo para tudo. Para tudo. Estamos acuados. É um momento de reflexão. Como está a sua fé? A Bíblia fala que os covardes não herdarão o reino dos céus. Tem que ser valente. Tem que ser corajoso. E eu tenho certeza que você que me ouve essa noite, você faz parte desse grupo de valentes, de corajosos. Aquele que não teme, porque confia no Deus que serve. Não está aí cheio de preocupações, precauções, nós estamos tendo. Tá tudo em dia, álcool, lava, faz o que tem que fazer. O que manda a saúde fazer, o que os homens mandam fazer, estamos fazendo. Não estamos desobedecendo às autoridades. Mas existe uma autoridade que é suprema.
Existe um Deus que é maior, que pode controlar, quem nos salvou. Ele é a prioridade da minha vida e tem que ser da tua vida. Ele é a prioridade. É o que está escrito aqui. Se você crê, é o que vale. O que vale é o que Jesus disse aqui. Crê em mim. Ainda que estiver morto, viverá. Eu sou a porta para a vida eterna. Vocês morrerão um dia, morreremos sim, mas estarão comigo, porque eu tenho guardado para vocês um lugar em especial. Aleluia! Que essa palavra possa falar no seu coração, que você possa refletir esta noite sobre a sua fé. Vamos orar em nome de Jesus. Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esta palavra, aquilo que o Senhor ministrou em nosso coração, Senhor. Que o Senhor ilumine, o Senhor é o único quem pode aumentar a nossa fé. Nos abençoe e fala através desta mensagem, trazendo o Senhor um conforto para o teu filho e tua filha. Sabemos que para onde o Senhor foi, Jesus, o Senhor preparou um lugar para cada um de nós. Então por isso clamamos ao Senhor, aumente a nossa fé, porque tu és, Jesus, a nossa esperança, Senhor. Os homens falharam, mas o Senhor é perfeito. O Senhor morreu e se entregou por cada um de nós, para que neste momento nós não tenhamos medo, mas confiemos e lutemos no Senhor, porque Tu és a nossa bandeira, Tu és a nossa salvação. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Boa noite, amados, até uma próxima, que a paz seja convosco.